Olá! Iniciando mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. E hoje conversamos com a psicóloga, neuropsicóloga Lucélia Michalisen sobre saúde mental. Confira! Lucélia, que bom receber você mais uma vez aqui no programa Presença e Harmonia. Muito obrigada. Eu que agradeço sempre quando vocês me convidam para vir aqui falar um pouquinho. Obrigada mesmo. Lucélia, você pode começar contando para a gente como que nós podemos entender o termo saúde mental? Então, saúde mental está muito relacionado ao bem-estar das pessoas, né? Quando as pessoas têm uma facilidade para lidar com os desafios da vida, né? Sejam eles na parte de trabalho, dos estudos, da família, né? E também quando tem facilidade para lidar com as suas emoções, né? Quando existe esse equilíbrio, a saúde mental ela se manifesta com bastante intensidade. Senão aí vem a doença mental, que é o que a gente vai falar também um pouquinho. Isso mesmo. Aí aqui, né, então, bem, de que maneira, né, ou a saúde mental, ela comprometida, que tipo de sintomas a gente pode associar? Então, quando vem essa parte, né, que a pessoa começa a apresentar alguns sintomas, vamos dizer assim, que deixa, né, da gente ver a saúde mental, a irritabilidade, sabe? Começa a ter dificuldades às vezes para dormir, começa a ter excesso na alimentação ou diminuição, né? Também na alimentação, ela começa a ter dificuldade na memória, na concentração, na atenção. Começa assim, a gente começa a perceber que a pessoa ela não consegue administrar mais a sua vida, seja no trabalho, seja na vida familiar. Ela começa a ter uma desconexão, vamos dizer assim, com as coisas. Então, são algumas características. Na verdade, são muitas que aparecem, mas cada pessoa se manifesta de uma maneira, porque depende, muitas vezes, das razões que levam ela a trazer esse movimento, né, que é dessa doença mental. E você acha que ainda existe muito tabu quando a gente fala em transtorno ou doença mental? Tabu, que você diz? No sentido preconceito com relação ainda ao termo? Ou hoje a gente já consegue aceitar que é necessário, que todos nós precisamos desenvolver, né, essa nossa saúde mental? Hoje a gente está passando por uma situação de muita pressão nas coisas, né? Então a gente sente que a humanidade está muito assim agitada, tensa, nervosa, estressada. Tudo é para ontem, né? As pessoas não conseguem ter calma para resolver as coisas. Então, essa coisa da doença mental, ela tá, por exemplo, os psiquiatras, né? Eu encaminho os meus pacientes, muitas vezes, quando eu vejo que tem necessidade também da parte com o psiquiatra, e os horários são muito difíceis de você conseguir imediatamente, né? O paciente tem que esperar um tempo para poder conseguir um horário. E a gente percebe, né, quando eu falo com alguns psiquiatras, a gente percebe a intensidade do reconhecimento das pessoas para aceitar a importância da qualidade que ele tem de vida para não desenvolver doença mental. Porque cada um hoje está lidando de uma forma diferente com as coisas. Diferente de antes, vamos dizer assim, né? Não que isso lá atrás também já não existia. Mas hoje está mais intenso isso, tanto a procura com o trabalho terapêutico, né, como também com a parte da psiquiatria. E como que a gente pode identificar o comprometimento da saúde mental? Então, as pessoas que, por exemplo, assim, são muito autoexigentes com elas e também não sabem lidar muito com as suas emoções, mas a coisa que eu vejo que é mais forte são os pensamentos. A gente tem que cuidar muito com aquilo que a gente pensa, porque os nossos pensamentos, né, vindo da nossa mente, nós criamos muitas coisas irreais
muitas coisas que não existem, mas na nossa ideia, vamos dizer assim, de ficar se conectando com os nossos pensamentos, nós acabamos criando situações que muitas vezes não está na realidade. Então isso eu acho assim bem forte que tem apresentado na humanidade. E a gente mesmo tem que se cuidar. Por quê? Porque o tempo todo a gente está conectado com as pessoas. Então as pessoas, eu sei que algumas são tóxicas. Então, muitas vezes, para evitar, digamos assim, você sair do teu equilíbrio psicológico, você tem que dar qualidade para aquilo que você se conecta. As redes sociais, um filme que você vai assistir, né? Uma pessoa, às vezes, que você está conversando, que pode trazer coisas, que pode tirar você do equilíbrio. Eu vou te dar um exemplo, né? Por exemplo, agora, com essa enchente que está tendo lá, né, no Rio Grande do Sul. Você liga a televisão, é só isso que aparece. Você escuta alguma coisa nas redes sociais, assiste lá, vê, escuta no rádio, só fala sobre isso. E isso mexe muito com a gente. Eu mesmo, né, quando olho aquilo, às vezes até choro um pouquinho, né, porque mexe com as minhas emoções. Agora imagine as pessoas que já têm uma dificuldade para lidar, né, com o seu equilíbrio psicológico. Ela vai ter realmente muita chance de ter essa doença mental. E que relação a gente pode estabelecer entre autocuidado e saúde mental? Bom, o autocuidado é o respeito que você tem que ter com você mesmo. Então, por exemplo, essa coisa que eu falei também de aprender a lidar com as suas emoções. O que é aprender a lidar com as suas emoções? É o reconhecimento das suas emoções. Porque se torna tão automático nos pensamentos que vai se criando que não percebe muitas vezes a emoção que está gerando. Então, uma coisa bem importante na vida da pessoa é a oportunidade dela ter autoconhecimento para poder ter autocuidado, entendeu? Então, por isso que hoje a terapia, né, é vista de uma outra maneira. As qualidades são bem maiores em relação à pessoa procurar ajuda, porque quando ela começa a se sentir desconfortável, ela também tem que ter a confiança nela e não a vergonha de procurar ajuda, né? Seja com um psiquiatra, seja com um psicólogo, ou que às vezes a pessoa fica envergonhada, né? Se acha uma pessoa incapaz, se acha uma pessoa doente, e não é isso que traz o tratamento. É justamente para equilibrar a pessoa para ter uma qualidade melhor de vida. Perfeito. E Lucélia, como que a gente pode tratar? Você falou das emoções para nós, né? Então, como a gente pode tratar o equilíbrio emocional, aí sim para a gente obter a nossa saúde mental? Então, a gente pode, em relação a isso que eu falei do autoconhecimento, né, que pode ser assim, você mesma, se isso está num nível mais, vamos dizer, equilibrado, né, você pode fazer meditação, você pode praticar exercício físico, você pode ver a qualidade da tua alimentação também, você pode ver a qualidade das relações que você tem com as pessoas, você pode praticar também a tua religiosidade, fazendo orações, também aprendendo a lidar com a comunidade, né? Porque nessa intensidade de estresse que está dentro da sociedade, muitas vezes as pessoas também, quando elas entram nessa doença mental, elas entram no isolamento, entende? Elas acabam ficando somente lá com elas, e isso não é bom, porque isso pode desenvolver um processo mais rigoroso de uma depressão, né? Então, acho que isso é bem importante. E saúde mental, né? Agora vamos relacionar os dois termos. É a mesma coisa que a saúde emocional? Então, a saúde mental está mais relacionada com o psicológico. Já a saúde emocional está mais relacionada com o indivíduo na espiritualidade. Por quê? Porque as nossas emoções estão conectadas com a nossa essência, com a nossa verdade interior, né? A parte da doença mental, que é da mente, a mente já fala, né? Ela mente,
né? Então, por isso que eu falei da negatividade dos pensamentos. Se a pessoa fica se conectando só na mente com os pensamentos, dificilmente ela vai conseguir ter uma abrangência nas suas emoções. Por exemplo, né, o estudo que é bem bom também, é inteligência emocional. E existem muitos livros que auxiliam as pessoas também a fazer uma prática de autoconhecimento. Porque a inteligência emocional vai trazer para ela o equilíbrio psicológico. Porque quando ela consegue trazer esse equilíbrio, a mente se organiza. Por exemplo, tem um trabalho bem legal que se chama o Card Emotion, né? Que é um trabalho que vai trabalhar a conexão do teu coração com o cérebro. Por quê? Porque o nosso coração, ele traz todas as verdades para nós. E aí, né, o cérebro recebe, a mente vai escutar, né, as verdades, e aí você vai conseguir se relacionar melhor com a vida. É uma coisa muito simples, mas ao mesmo tempo para muitas pessoas é muito complexo, porque depende da história de cada um. Sim, é isso que você está falando, depende da história de cada um, e que vai ter muito a ver com a minha próxima pergunta para você, que é no sentido justamente de como que a gente precisa ou consegue perceber quando que está no momento de solicitar ajuda. E eu entendo que também isso é muito individual, né? Você pode falar um pouquinho pra gente? Sim, quando ela percebe, por exemplo, assim, que ela não consegue já dormir, né? É aquela pessoa que chega já estressada, né? Daí já vai lá, às vezes até se alimenta mal, né? Às vezes não consegue nem tomar banho, vai direto para a cama, né? Então, essa parte da insônia, né? A falta de motivação para as coisas, relacionada a interesse, né? De ter criatividade, boas ideias. Começa a não querer mais se relacionar com as coisas, não ter mais oportunidade para se divertir, participar de algum lazer que ela goste, sabe? Ela começa assim, que nem eu falei, ela começa a se anular na vida, sabe? Começa a fazer um isolamento profundo e ela vai perdendo coisas de realização para ela, que eu acho que tem muito a ver com as características da depressão, né? Então, acho que são algumas manifestações que se demonstram quando começa a aparecer. E agora, né, como se libertar das nossas prisões mentais e emocionais? Sim, são prisões mesmo, né? Então, tem uma técnica bem interessante que se chama a técnica da aceitação e compromisso. Essa técnica da aceitação e compromisso, justamente ela vai ajudar, ela foi criada por um psicólogo americano e ele fala que existem mais de 300 transtornos mentais, né? E aí você vai poder trabalhar, né, com essa técnica, trabalhando a fusão e a desfusão. Então, a fusão é quando você fica preso a isso que eu falei no início, você fica preso aos pensamentos. Você não consegue se desconectar dos pensamentos. E aí, a desfusão, você vai conseguir trabalhar a aceitação das coisas como elas são. Apesar de vir os pensamentos, você vai aprender a lidar com eles. Porque quando a gente está na fusão, a gente fica preso só, que é um apego. Agora, quando você vai trabalhar na desfusão, você vai aprender a lidar com os teus pensamentos. Você vai poder modificar, por exemplo, vem um pensamento assim, eu sou uma pessoa complicada, eu sou uma pessoa incompetente. Se você for trabalhar com a desfusão, você vai dizer, os meus pensamentos estão dizendo que eu sou isso que eu trouxe. E aí você já vai começar a aprender a lidar se é verdade ou se não é verdade. Agora, se você não fizer, né, essa conexão, aí você vai ficar sempre preso, né? Sim. E como cuidar da saúde para a gente não adoecer? Você falou do estresse, né? Que no começo, né, é um dos motivos. Então, como que a gente pode cuidar para o estresse do dia a dia para não nos adoecer, né, nessa nossa rotina, no nosso cotidiano? Então, eu acho que assim, né, quando você vai tendo a possibilidade de olhar mais as coisas boas que existem dentro de você,
reconhecer as tuas capacidades, reconhecer as suas habilidades, sabe? Aí parece que vai dando mais, digamos assim, entusiasmo para a vida. Porque na maioria das vezes as pessoas vão ficando muito presas às coisas que elas não conseguiram na vida. Ou também as coisas que estão lá no futuro ainda, que nem chegou. Que é aquela coisa, né, de ficar preso no passado, no futuro e não viver o momento presente. Porque ficar preso lá atrás pode te trazer a depressão, porque você vai sentir culpa pelas coisas que você não realizou. E quando você fica lá no futuro, você vai ficar ansioso, que é o que a maioria das pessoas estão tendo nesse momento na sociedade. E também no ambiente familiar, né? Fica querendo ter coisas o tempo todo resolvidas e não espera o passo a passo de viver a realidade do que ela está vivendo ali no momento presente. Porque a importância de você viver o momento presente, quando você chegar no futuro, aí você não volta lá para o passado de novo, porque você não aproveitou aquele momento presente que você está tendo a oportunidade para quando chegar ao futuro, você até pode lembrar do passado, mas não com essas crises, né, de revolta, de raiva, que é isso que eu vejo que está prejudicando bastante as pessoas na saúde mental. Essa questão do imediatismo, da gente não entender que a gente vive, a vida é um processo, Isso, né? E nem tudo depende da gente. Exatamente, nem tudo depende da gente. E também não ficar esperando muito, assim, a perfeição das coisas. Porque quando a gente busca a perfeição, quando a gente vai se relacionar com as pessoas, a gente não tem paciência para lidar com o outro. E o outro, ele vai ser sempre do jeito que ele é, né? Seja na família, seja com amigos, seja no relacionamento íntimo também. Então, quando você começa a trabalhar isso, você já entra num bom trabalho das emoções, que é aquilo que eu falei no início para você. Isso. E quais são as principais doenças relacionadas à saúde mental? Hoje, assim, a saúde mental, que eu vejo que tem se apresentado mais, porque existem inúmeras doenças, né? Mas a que mais tem se manifestado é o transtorno da depressão, é o transtorno da ansiedade generalizada, é o transtorno do pânico, o transtorno obsessivo-compulsivo, o transtorno de estresse pós-traumático e a esquizofrenia. E o que tem aparecido também muito é o autismo, né? E pessoas comprometidas com substância química, tá? Que tem levado, assim, situações também que tem que procurar trabalhar, que é o suicídio, né? Então, à medida, né, que a gente vai analisando, né, como que as pessoas estão lidando, né, com a vida, no caso que nem eu tenho no meu consultório, a gente, muitas vezes, às vezes a gente recebe, né, algumas solicitações para pessoas que trazem esse sentimento. A gente percebe esse crescimento porque cada vez mais diversas organizações estão falando da importância do cuidado com a saúde mental, Isso, né? exatamente. É o que mais a gente tem visto nas redes sociais. Até empresas hoje solicitam palestras para falar um pouquinho como cuidar da saúde mental. Existem nas redes sociais bastante psiquiatras que trazem muitas informações muito boas, assim, sabe? Que despertam você em tudo isso que eu estou falando aqui para você, porque aqui a gente tem um tempo um pouco curto, né? Porque são muito mais coisas que podem ser feitas. Mas eu acho que o principal mesmo para ter o autocuidado para a saúde mental é você cuidar dos pensamentos que você cria negativos na mente, que foi o que eu expliquei para você, e a parte emocional, como que você reconhece as suas emoções, porque aí você vai conseguir ter um equilíbrio psicológico melhor para poder lidar com os desafios da vida, porque a vida ela não para em relação ao que a gente acha que tem controle para sempre ser do jeito que a gente quer. Não é assim. Então, todos os dias a gente tem que estar vendo que é um dia diferente do outro. E um dia diferente do outro com desafios que todos nós temos capacidade de se realizar. Mas se você é muito presa, né, em algumas crenças que levam você a essa perfeição das coisas, aí fica muito difícil, você pode causar essa doença mental. Perfeito.
E hábitos, né? Agora falando um pouquinho daquilo que a gente pode fazer para trazer melhoria mesmo para a nossa saúde mental. Quais deles que a gente pode utilizar para o nosso benefício? Hábitos, muitas vezes, para as pessoas, são restringidos assim como coisas muito rotineiras, né? E que causam cansaço, né? De criar hábitos todo dia a mesma coisa. Mas quando você tem assim uma forma de lidar com a vida, criando uma organização, né? Criando uma disciplina, você tem mais vontade para direcionar a vida. Então você pode no teu dia a dia criar hábitos simples, mas que leve você, por exemplo, né? Eu vou determinar um horário pela manhã para me acordar, para criar o hábito de ir para a academia, para fazer o exercício físico. Coisa que muitas vezes a pessoa se perde, não cria esse hábito e depois reclama e fica se culpando, fica se criticando porque não fez, né, aquilo que ela tinha vontade. Então, nesse sentido, os hábitos são muito importantes. Então, cada um tem uma maneira de criar os seus hábitos, seja na parte corporal, seja na alimentação, seja em lazer também, né, porque a pessoa também tem que criar hábitos para desenvolver possibilidades dela se divertir um pouquinho nos finais de semana, fazer uma caminhada, fazer uma viagem. Então, criar hábitos depende de cada um, analisando quais são as suas necessidades e que pode colocar no dia a dia uma disciplina, e isso vai criar uma organização na mente, que vai trazer um bom equilíbrio emocional. E quais os tratamentos mais importantes para a gente recuperar a saúde mental? Eu acho assim, né? Quando você está sentindo algum desconforto, é aquela coisa de você pedir ajuda. Então, às vezes, você pode procurar alguém da família para te ouvir. Agora, quando você já está muito comprometida, né? Que você vê assim que a tua ansiedade está muito intensa, aí às vezes você pode prejudicar alguém, né? Porque quando a gente recebe, né, uma pessoa que esteja passando por um problema muito difícil, de uma depressão, de uma ansiedade, né, excessiva ou outros transtornos, né, que podem aparecer, não é fácil, né, lidar com isso. Então aí ela pode procurar um psiquiatra, se houver necessidade que ela veja, né, que é muito intenso, da medicação, e de um psicólogo. Às vezes ela passa primeiro pelo psicólogo e aí o psicólogo identifica isso, que não só a terapia, né, com a psicoterapia vai ajudar, e aí encaminha para o psiquiatra, se houver a necessidade da medicação, porque às vezes não necessita da medicação. Ela pode, por exemplo, hoje existem muitos exercícios saudáveis, por exemplo, que é a meditação, também a técnica da respiração. Muitos psiquiatras têm hoje também auxiliado esse ensinamento, porque a gente obtém bastante resultado quando pratica. E às vezes, fazendo isso, já ajuda a melhorar se tiver um pouquinho com ansiedade. Bom, a gente, né, vivenciou todo o período da pandemia, né, da Covid-19. Então, por que a pandemia ela influenciou tanto a saúde mental? Por tudo que aconteceu, né? Por exemplo, assim, uma coisa que eu acho bem forte que aconteceu é as pessoas terem ficado presas dentro de casa, né? Houveram muitas separações, conflitos conjugais, né? Muitos desentendimentos, porque as pessoas não tinham tinha a possibilidade de sair, mas tinha que, né, sair de máscara, mas as pessoas ficaram com medo, né? Porque foram muitas manifestações de mortes que ocorreram. Então, isso começou a pressionar a pessoa nesses pensamentos, porque ficava também assistindo muita informação sobre isso, e aquilo ia, né, gravando na mente da pessoa. Eu lembro que nessa época, quando eu até saí uma vez na rua, era um dia assim que já estava melhorando, digamos assim, né? E uma pessoa estava com máscara, estava com guarda-chuva, estava com uma roupa totalmente protegida. Aquela pessoa deveria, né, estar passando por uma dificuldade bem intensa para estar daquele jeito. Então, acho que o que mais penalizou as pessoas foi essa reserva de ter que ficar dentro de casa
né? E o medo, né, de todas as coisas que aconteceram, principalmente das perdas dentro da família também, né? Eu acho que isso que acabou trazendo, né, o comprometimento da doença mental, que até agora tem se manifestado nas pessoas, porque o medo ficou em muita gente. E agora nós falamos a respeito do autoconhecimento, você comentou a respeito da oração, né, da religiosidade, e a gente pode falar então da espiritualidade. Sim. Que relação a gente pode estabelecer entre espiritualidade e saúde mental? Então, hoje também a espiritualidade está sendo bastante reconhecida, inclusive com psiquiatras que também falam sobre isso. Por quê? Porque hoje, quando a pessoa tem esse lado espiritual, ela tem mais possibilidades de trabalhar com a sua fé, né? Mas assim, tem a religião e tem o lado espiritual. A religião está mais conectada com as suas crenças e às vezes cria na pessoa uma restrição mais nessas crenças. Já a espiritualidade, ela tem mais a ver com o ser, né? Que está nos conectando com o universo. Mas elas têm uma ligação uma com a outra, independente se a pessoa, né, tem uma religião ou se ela fala mais que ela está conectada com a espiritualidade. Isso tem ajudado as pessoas a lidar com as dificuldades da vida, né, a enfrentar mais a vida. Porque a nossa vida é uma passagem, né? Nós somos um corpo, mas dentro desse corpo existe alguma coisa que nos faz ter esse corpo, né? Então, quando a gente vai aprendendo isso, seja na religião, né? Ou seja na espiritualidade, a pessoa vai tendo mais condições de aproveitar cada minuto da vida para poder entender que estamos aqui para uma evolução, né? E a evolução não vai deixar de existir desafios na vida, entende? Porque os desafios da vida não são problemas. E na maioria das vezes as pessoas estão mais presas nos problemas do que entender que são desafios para o nosso crescimento. Então, a religião, ter a fé, né, na religião, na espiritualidade, ajuda a pessoa a se sentir mais conectada com Deus. E aí é impressionante, porque quando a pessoa, né, está mais conectada com Deus, ela consegue melhorar rápido, às vezes até dentro de um hospital, né? O resultado que ela tem é mais rápido. Então, acho que é mais ou menos isso. Perfeito. Lucélia, a gente percebe também que uma outra questão que tem trazido, né, alguns problemas em relação à saúde mental é justamente o ambiente de trabalho, muitas vezes. Então, como que a gente pode construir um ambiente favorável para a saúde mental no nosso trabalho e também, claro, nas relações familiares? O trabalho e as relações familiares na escola são onde mais a gente tem que aprender a lidar com as diferenças, né? Porque cada ambiente é diferente do outro. Por quê? Porque cada ser humano é um, né? Só que às vezes a pessoa fica muito, não sei se essa é a palavra, mas muito egocêntrica, né? Ela não consegue trabalhar o altruísmo, que é se desconectar daquela coisa egóica de pensar só nela. Então, por isso que a parte espiritual, né, é importante, porque você aprende a respeitar o outro do jeito que ele é, né? Tem um livro muito bom que é sobre isso, que fala da parte que você pode trabalhar essa conexão, né, de entender o outro, que eu não estou lembrada agora o nome. Lembrei, a linguagem do amor, acho que é a linguagem do amor. Tá. E aí você pode ali aprender ao que é as características do outro e o que são as minhas características. Porque no trabalho, quantas diferenças existem para você administrar o que você está fazendo, né? E às vezes tem competições, né? Na vida familiar também, às vezes entre os irmãos, né? Existe o ciúme um do outro,
né? Às vezes o casal também não se entende porque não consegue ter essa capacidade de compreender o que é as suas características e o que é a característica do outro. E para a gente encerrar, Lucélia, essa nossa conversa, gostaria de saber se você tem alguma mensagem para deixar para quem está nos assistindo. Ah, sim, claro. A mensagem eu acho que está mais conectada com a saúde mental. Você ter uma coisa muito importante que é o autorrespeito e o autoamor. Quando você tem o autorrespeito e o autoamor, você também vai ter isso para conviver nesse mundo, né? Onde todas essas, digamos assim, situações que estão acontecendo, né? Torne a gente uma pessoa mais leve, né? Uma pessoa mais tranquila. Então, o que eu deixo, acho que é essa coisa assim do autoamor, do autorrespeito, né? Da autocompaixão. Praticar mais isso, por exemplo, com a gratidão, né? Fazer um exercício todos os dias, né? Do dia que você vivenciou, o que você pode ficar grato, né? No final do dia, por tantas coisas que muitas vezes nem se reconhece, porque está sempre esperando mais daquilo que já ganha, né? Muito obrigada, Lucélia, agradeço muito tua colaboração com a gente hoje. Eu que agradeço. Espero te receber aqui outras vezes. Muito obrigada. Obrigada a vocês, tá? Obrigada a você também. Aproveito para lembrar do nosso e-mail, presençaharmonia@morc.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!